Amém. A paz do Senhor Jesus seja com a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes, né? Porque mais uma quinta-feira o Senhor nos proporcionou essa possibilidade de estarmos na casa do Senhor. Final de campanha, encerramento, né? Último dia. Já se encerra, foi rápido, né? Foram 4 quinta-feiras. Hoje já é a última. Amém, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor nos deu a vitória de concluirmos, encerrarmos esse ciclo. Quero estar apresentando os nossos visitantes, Carlos e Zélia. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade. Nós estamos na casa do nosso Pai. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Hoje é a campanha, né, que fala quebra de maldição. Nós estamos no encerramento dessa campanha quebra de maldição. Na semana passada, na primeira e na segunda semana, o pastor Edilson, ele ministrou aqui, nos dando ensinamentos, né, como nós caminharmos com Cristo de uma maneira para nós sermos abençoados. Na semana passada, o Jefferson, graças a Deus, também pregando sobre uma maldição que já foi quebrada, né? Já há mais de 2000 anos atrás, para a glória do Senhor. E isso faz parte das nossas vidas todos os dias. Nós precisamos entender que todos os dias nós lutamos para nós sermos pessoas que não sejamos herdeiros de maldição. E a palavra do Senhor nos dá todas as lições, né? O pastor Edilson nos ensinou no primeiro e na segunda quinta-feira, e o Jefferson na semana passada. E hoje nós vamos aprender mais um pouco no livro de Gênesis, capítulo 12. Foi algo que o Senhor ministrou meu coração. Há alguns tempos eu tenho estudado a respeito disso, e surgiu a oportunidade de pregar, né, dentro desse tema que o Senhor vinha falando dentro do meu coração. Gênesis capítulo 12, quero que você leia comigo o verso 2. Amém? Todos encontraram Gênesis, capítulo 12, verso 2, diz assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei, o verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Fecha os teus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Ó Pai de amor e Deus bendito, nós neste momento te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa, neste momento que o Senhor nos preparou para nós ouvirmos a tua palavra. Nós louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome através dos cânticos de adoração ao Teu nome, Senhor. Agora, neste momento que a Tua palavra foi lida, nós Te rogamos, pedimos, suplicamos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, de uma forma, Senhor, que nós venhamos compreender a Tua palavra, que nada, Senhor, ó Deus, dentro de nós fique de forma que obscura, de forma que nós não consigamos entender, mas que seja, Senhor, ó Pai, a revelação do Senhor sobre a vida de cada um dos Teus filhos, porque o Senhor conhece as nossas bases. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe aquilo que nós precisamos, ó Deus querido, a cada dia. E nós entregamos a Ti o que somos e o que temos. E pedimos ao Senhor pela Tua misericórdia. Prepara, Senhor, o nosso pobre coração para nós recebermos de Ti a Tua palavra, que é a verdade. E que esta palavra dentro de nós, Senhor, ó Pai, venha produzir um resultado que até mesmo nós venhamos ficar surpresos, Senhor, ó Deus querido. Que a Tua graça seja sobre as nossas vidas e que nós venhamos sair deste lugar transbordando da Tua alegria para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala, né, no livro de Gênesis, capítulo 12, a respeito de um homem, onde o Senhor fez uma promessa para ele, que nós conhecemos essa palavra, né, a respeito de Abraão. E a Bíblia nos diz que Abraão, esse homem chamado pelo Senhor, o Senhor aqui no capítulo 12, no verso 2, o Senhor fez algo, nós irmãos, eu sempre vira mexe, vocês sabem que eu prego sobre Abraão. É uma passagem que eu gosto muito, mas entenda, eu quero pregar nessa noite dentro desse tema, quebra de maldição, para você poder estar entendendo, né, que toda a Bíblia ela é um conjunto que ela nos dá todo o amparo para nós termos uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida.
Toda a Bíblia, ela é completa. E a palavra do Senhor fala que Abraão, chamado pelo Senhor, quando o Senhor havia escolhido ele, né, o primogênito do seu pai, a Bíblia nos diz que o Senhor o escolheu, o chamou. E o Senhor falou para ele no verso 2, né, se você olhar o verso 1, você ainda vai ver o Senhor, né, dando as primeiras palavras, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra. Mas no verso 2, o Senhor falou para ele assim, de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Agora, na minha Bíblia diz assim, olha, tem algumas Bíblias que falam, e tu serás uma bênção. Amém? Mas a minha Bíblia diz assim, se tu uma bênção. É nesse verso que eu quero falar a respeito desta noite sobre este homem. Se tu uma bênção. A Bíblia colocou, o Senhor, ele permitiu que fosse colocado um ponto final aqui, né? E continua, essa é a parte C, é a parte de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei, a parte C desse verso. Então, se tu uma bênção. Quando o Senhor ele falou para Abraão assim, Abraão, eu vou te abençoar, eu estou te pedindo que você saia de um lugar, que você vai para um outro que você não conhece, lá eu vou te abençoar, lá eu vou te engrandecer o seu nome, em outras palavras, vou fazer você uma pessoa que o seu nome vai ficar famoso, as pessoas vão conhecer você, muitas vezes não de aparência, mas vão conhecer por ouvir falar o teu nome, pessoas que vão dizer, Abraão, não o conheço, mas eu já ouvi falar sobre ele, e a sua reputação vai ser boa, sabe por quê, Abraão? Porque eu vou fazer de você uma grande nação e te engrandecerei, eu te abençoarei. Mas o Senhor deu uma ordem para ele, dentro desse, ainda, né, nessa ocorrência aqui, dizendo para ele, mas será necessário algo extraordinário sair de você. Isso não está escrito, mas eu entendo isso. Quando o Senhor permitiu que fosse colocado aquele ponto, dizendo, se tu uma bênção, foi uma ordem, porque a minha Bíblia colocou um ponto de exclamação. O Senhor não falou, e você se esforça para você ser uma bênção, se esforça porque você vai ser abençoado, você vai ter que ser uma bênção. O Senhor disse para ele, exclamando assim, olha, se tu uma bênção. Em outras palavras, ele disse assim, você entendeu? Entendeu, irmão José? Se tu uma bênção. Foi isso que o Senhor disse para Abraão. Eu estou te dando uma promessa, estou fazendo com que você repouse sobre ela, estou determinando no mundo espiritual que ele comece a se mover em seu favor, mas você precisa ser uma bênção. Eu estou te dando uma ordem, se tu uma bênção. Eu acredito que em meio a essa palavra, quando Abraão ouviu essa palavra, eu imagino que ele estremeceu, porque Abraão era um homem como eu e você, homem de carne, que eu quero dizer, homem carnal, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, aos mesmos problemas, os mesmos desafios que são enfrentados todos os dias, e eu acredito que quando ele ouviu essa palavra do Senhor, se tu uma bênção, ele falou, a responsabilidade agora caiu todinha sobre mim. Deus me colocou uma responsabilidade por algo que vai acontecer sobre minha vida, mas existe uma incumbência dentro sobre mim de ser a pessoa responsável para que venha acontecer. Porque quando eu leio o verso 3, o Senhor disse assim para ele, olha lá, acompanhe comigo o verso 3, por favor. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque eu entendo que essa ordem determinante de Deus sobre a vida dele, porque esse é um verbo, não é uma conjugação de verbo, eu abençoo, tu abençoas, ele abençoa, né? Não é essa conjugação de verbo. Aqui, quando o Senhor falou para ele, se tu uma bênção, tu serás uma bênção, em outras palavras, o Senhor trouxe uma determinação para ele. E quando o Senhor falou no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, é uma extensão do que o Senhor havia dito para ele anterior. O Senhor quis dizer para ele assim, olha, eu estou te impondo essa responsabilidade, Abraão, para que você seja essa bênção, sabe por quê? Porque quem te abençoar, eu vou abençoar.
Porque você sendo uma bênção, não andando, conforme o Jefferson pregou aqui, falando para Josué, não andando para a direita e nem para a esquerda, se você andar no caminho reto, você for essa bênção, você ouvir o que eu estou te dizendo, e você for essa bênção, quem te abençoar, eu abençoo. E quem te amaldiçoar, infelizmente, eu sou obrigado a amaldiçoar. Sabe por quê? Porque você é uma bênção. Porque você decidiu obedecer. Não vai ter como eu olhar para você e amaldiçoar. Quando alguém te amaldiçoar, eu falar, realmente, amaldiçoou e eu preciso fazer essa palavra valer, porque existe uma brecha sobre a vida de Abraão. Não. O Senhor já disse para ele, sê tu uma bênção, porque você sendo uma bênção, isso que eu estou determinando para você ser, todas as brechas estarão fechadas, as portas do inferno não irão prevalecer contra a tua vida, e quando alguém vir com palavras contrárias, maldição sobre tua vida, eu serei o primeiro com que farei com que essa maldição não encontre repouso sobre tua vida, porque não haverá brecha. Agora eu imagino Abraão olhando para Deus e encontrando todas as dificuldades para ele poder viver isso, porque Abraão ele saiu debaixo de uma promessa do Senhor, acreditando que o Senhor faria algo sobrenatural sobre a vida dele, acreditou que o Senhor faria algo que estava dentro do coração dele, mas que os olhos dele ainda não conseguiam enxergar. E eu imagino a dificuldade dele conseguir administrar. Agora, eu preciso ser uma bênção, mas eu tenho meus problemas que eles já caminham comigo. Eu carrego uma sequência de problemas. E assim também somos nós nas nossas vidas. O Senhor determinou para que nós fôssemos uma bênção desde a partir daqui. Abraão recebeu essa incumbência do Senhor, mas aí lá à frente ainda existia um novo desafio para a vida dele. E nós, muitas vezes, não conseguimos nos adequar às palavras que o Senhor nos diz para que nós venhamos fazer naquele momento. Nós colocamos como um fardo sobre nossas costas, encontramos uma dificuldade muito grande de renúncia para nós servirmos ao Senhor e nós não conseguimos avançar naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Se nós não conseguirmos passar, se Abraão não conseguisse passar esse estágio de ser uma bênção, ele não conseguiria chegar no próximo estágio, porque eu encaro o próximo estágio da vida dele como algo muito mais desafiador. Abraão, nessa circunstância, ele estava com 75 anos. Quando o Senhor disse essas palavras para ele e deu essa ordem para que ele viesse, para que viesse ser estabelecido sobre a vida dele. Se ele não se esforçasse em fazer aquilo que Deus determinou sobre a vida dele, a vida de Abraão não teria um sucesso. Pastora, mas ele demorou demais para receber a benção dele, mas chegou. Muitas vezes nós também, nas caminhadas da vida, nós encontramos desafios que às vezes impedem a gente de transpassar aquele nível. E a nossa vida, ela é assim. Às vezes nós olhamos os videogames, né, e a gente vê aquelas fases, mas a nossa vida ela não é diferente disso. Nós passamos por fase e é necessário nós enfrentarmos aquela fase e nós transpormos. O Senhor, de maneira nenhuma, quer que a gente passe por uma fase e a gente permaneça naquela fase. Esquece o videogame, tá? Em nome de Jesus. Eu falei, foi só uma ilustração. Mas as fases da nossa vida que nós passamos, o Senhor quer que nós venhamos transpor, que nós venhamos realizar aquilo que realmente Ele já colocou. Lembra de Israel no deserto? Era uma fase que eles passariam quando eles saíram do deserto, quando eles saíram do Egito. Para Deus já estava tudo determinado, o tempo já havia sido determinado pelo Senhor, o tempo verdadeiro já existia, uma quantidade de horas que eles passariam de um local ao outro, isso já era determinado já, mas eles não conseguiram passar da fase. Você entende que quando nós não entendemos o plano de Deus, nós não conseguimos sair da estaca onde nós estamos e muitas vezes se torna, infelizmente, a zero? O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos para a situação que nós estamos vivendo e para as oposições que acontecem diariamente sobre nós,
e nós não olharmos com o olhar do Senhor, nós não vamos conseguir avançar. Abraão, quando o Senhor falou para ele, sê tu uma bênção, logo em seguida, a Bíblia diz que ele saiu dali e o seu sobrinho Ló foi junto com ele. A Bíblia não fala que ele pegou Ló e levou. Veja comigo o verso 4, capítulo 12, verso 4. Abraão tinha um desejo dentro do seu coração. O desejo do coração dele já era o desejo do coração de Deus, porque o fim que nós desejamos é o pensamento que o Senhor tem acerca de nós. E muitas vezes nós achamos que são os desejos do nosso coração. O desejo do coração de Abraão, talvez, era ter um filho. Ele tinha apenas Ló, mas ele acreditou na palavra de Deus. Ele poderia simplesmente ter saído e ter falado, mas Deus falou que de mim fará uma grande nação. Se ele falou, ele vai cumprir. Ló, você fica e eu vou. Mas não, quando o sobrinho dele deve ter dito para ele, tio, vou com o Senhor, ele sentiu o peso e falou, então tá bom, sobrinho, eu te amo, bora. E caminhou. Mas Deus, dentro dos seus planos, daquilo que Ele já determinou, em alguma circunstância vai acontecer algo em que a decisão ela deverá ser tomada. E aconteceu exatamente com ele. Sabe por quê? Porque ainda tinha uma outra fase para Abraão passar. E ele precisava concluir e fechar aquele ciclo que se encontrava aberto. E quantas vezes nas nossas vidas existem ciclos que ainda já era para ter fechado, já era para ter se encerrado, já era para ter sido concluído, mas nós, por não ouvirmos a voz de Deus, por nós endurecermos o nosso coração e deixarmos tão somente as nossas vontades prevalecerem, não queremos abrir mão de nós em questão de alguns desejos. O que o Senhor disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, vem e segue-me. E muitas vezes nós não queremos seguir Jesus dessa forma. E quando nós não seguimos, somos incompletos, quando nós somos parciais dentro da palavra de Deus, nós não conseguimos encerrar aquele ciclo, e não conseguimos subir mais um estágio, e não conseguimos passar mais uma fase, e não conseguimos sair muitas vezes da dificuldade. Então é necessário nós fecharmos aquele ciclo, passamos, subimos, passamos, subimos, passamos e subimos, porque esse é o desejo do coração de Deus.
Quando aquele versículo que eu gosto muito, dizendo que a luz do justo é como a aurora, que brilha mais, até se tornar dia perfeito. O Senhor, na fidelidade dele, ele deixou todas as situações escritas para nossos ensinamentos. Quando Ló permaneceu juntamente com o seu tio, para ele era o melhor, mas nós não sabemos como que Abraão vivia dentro dessa situação, sabendo e entendendo que Deus havia dado uma ordem para ele. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos preocupamos com alguma coisa que sai do controle. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para nós que estamos aqui, que se alguma situação da tua vida ela saiu do controle, o Senhor diz para você não perturbar o seu coração, porque Ele vai encaixar todas as coisas no lugar. À medida que nós nos dispomos para fazer a vontade de Deus, o Senhor ele é perfeito naquilo que Ele faz. O Senhor ele não deixa nada pela metade. E Ele é a primeira pessoa a se preocupar com nós muito mais à frente de nós mesmos, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece as nossas bases. A Bíblia diz que Ele sabe que somos pó. E Ele conhece de onde nós viemos e Ele conhece quando o nosso corpo, a Bíblia diz que ainda era informe. E a Bíblia nos conta que Abraão, né, nessa caminhada, teve as suas dificuldades, que se nós formos ver, quando ele, né, passou pelo problema, desceu para o Egito, ali enfrentou uma situação de adversidade. Mais à frente, o Senhor permitiu uma situação em que viesse se separar de Ló. Ele teve que tomar uma decisão. E as decisões, muitas vezes, nas nossas vidas, elas são o principal motivo para nós ou permanecermos onde nós estamos, ou nós mudarmos a trajetória da nossa história. Às vezes, nós protelamos as decisões que nós precisamos tomar. E um crente que não tem uma habilidade para tomar as decisões debaixo da autoridade do poder de Deus, nós não vamos conseguir ter paz no nosso coração. Porque a Bíblia diz assim que todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que amam ao Senhor e que são chamados pelo seu decreto. Todas as decisões que nós precisamos ter devem ser todas elas baseadas naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, pastora, eu não posso tomar uma decisão na minha vida que eu estou vendo que as coisas estão acontecendo ao contrário, querido. Nem sempre as decisões que nós vamos tomar dentro da vontade de Deus é aquilo que vai nos favorecer. Mas para nós não importa o resultado do agora. O que importa é o que vai acontecer lá na frente. Porque é assim que o Senhor trata conosco. Vocês ouviram? Eu nem sei se a live está funcionando. Está funcionando? A noite passada, né? O dia passado, teve algumas votações que me parece que eles estão votando para alguma coisa da internet, não é isso? E isso eu vejo dessa forma. Se for aprovada, que eu penso que já está prestes a ser aprovada, que eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não deixa ser aprovada se for a tua permissão, porque eu sei que o cenário é apocalíptico já. Mas eu orei e falei, Senhor, se for a tua permissão, permita pelo menos alguns meses, porque nós temos projetos, nós temos planos, nós precisamos fazer algumas coisas que, se isso for exatamente agora, muitas pessoas vão se perder, porque existem pessoas que ainda não estão andando baseadas literalmente na palavra de Deus. Mas eu sei que esse projeto, dentro das decisões que forem tomadas, não vai ser bom para mim agora, mas vai ser bom futuramente, porque Jesus está perto, Jesus está para voltar, e é necessário que isso aconteça para eu herdar a vida eterna. Então, o bom do Senhor, o bom de tomar as decisões dentro da vontade de Deus, não importa o agora. Agora eu posso chorar. A Bíblia diz que aquele que semeia em lágrimas cegará com alegria. O que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Se você ler Salmo 126, os últimos versos ali, os 5 e 6, Salmo 126, verso 6, diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Essa palavra existe dentro
da Bíblia, sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Isso significa que não tem variação em Deus. Se ele está falando que é sem dúvida, é que é certeiro, vai acontecer, vai voltar trazendo sem dúvida os seus molhos. Então, se nós semeamos em lágrima, tenha certeza que nós vamos cegar com alegria. Não importa o problema que você e eu estamos passando. O que importa é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Porque o plano que Ele tem para nós é pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia diz que Deus, Ele não varia nos seus planos. A nossa leve e momentânea tribulação, diz o livro de Coríntios, produz para nós um peso muito excelente de glória, não importa o que você está passando agora. Existem algumas Bíblias que dizem um peso eterno de glória. Nós precisamos acreditar na fidelidade do Senhor quando Ele diz dentro da sua palavra que Ele nos abençoaria, que Ele jamais nos abandonaria, não importa o que as pessoas digam contra nós, não importa o motim que é levantado contra nós, nós precisamos ser uma bênção. O Senhor determinou, ser tu uma bênção, mas Senhor, estão pisoteando em mim, mas ser tu uma bênção. Senhor, estão me esbofeteando, mas ser tu uma bênção. Senhor, eu não estou aguentando mais, mas ser tu uma bênção, porque eu tenho um propósito sobre a tua vida, e é necessário você fechar esse ciclo, para você passar desta fase, para que você alcance um novo nível dentro da minha presença. Nós precisamos caminhar conforme a vontade de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, quando Abraão, a Bíblia diz que ele tinha agora 99 anos, naquela circunstância ele tinha 75 anos, agora já passaram-se 14 anos, ele ainda não havia recebido a sua promessa, tudo conspirava para que ele viesse murmurar, não falar bem de Deus, desacreditar da promessa, desacreditar do que o Senhor havia dito para ele. Mas a Bíblia diz no capítulo 17, verso 1, quando atingiu Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, se ser uma bênção já era difícil, imagine ser perfeito. Imagine ser perfeito. Você tem noção do que é uma coisa perfeita? Você consegue ser perfeito? Se ele não tivesse passado por aquele estágio de ser bênção, subido no próximo, subido no próximo, subido no próximo, agora quando ele atingiu esse novo desafio, ele chegou nesse novo estágio, ele não suportaria, ele iria dizer, se ele soubesse que um dia, que 14 anos lá na frente, o Senhor novamente encontraria com ele dizendo isso, ele ia falar, jamais. Mas ele conseguiu cumprir aquilo que o Senhor falou para ele, em ser uma bênção. Deus jamais vai pedir para que você seja alguém, que você faça algo que você não conseguiu concluir lá atrás. Existem pessoas que abandonam o barco no meio da maré. No meio da maré. Largam tudo o que está fazendo, não concluem. E ainda depois vai pedir orientação para Deus ainda, para novos estágios, por coisas maiores, por coisas que, digamos, aqui um tanto mais sofredor. Mas sofredor para nós que olhamos e que lemos. Só que para ele que já enfrentou tudo aquilo, ele conseguiu passar aqueles estágios, quando ele olhou o Senhor dizendo para ele ser perfeito, ele entendeu. Porque o Senhor veio e falou para ele, olha, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti. Eu multiplicarei extraordinariamente. Já era além daquilo que ele tinha ouvido falar. Era mais. E você entende que muitas vezes no começo o que nós recebemos como não de Deus, para nós é algo que lá na frente nós vamos receber bênçãos extraordinárias. Você sabia que não também é resposta? Às vezes nós temos uma dificuldade tão grande em dizer não para alguém. Nós seres humanos, nós temos essa dificuldade e às vezes nós não forjamos os nossos filhos a conhecerem a palavra não. E quando eles crescem, se tornam adultos frustrados, problemáticos,
sem companheirismo, porque quando eles ouvem um não, eles se retraem. E aí acham que o mundo é contra eles, não sabendo lidar com a situação. Não também é resposta. E os nãos de Deus, quando ele falou para Abraão, era apenas para forjar um caráter sobre a vida de Abraão. Quando Deus falou os nãos para Abraão lá atrás, era para montar uma nova pessoa. Nós nunca nascemos uma pessoa e vamos morrer aquela mesma pessoa porque Deus quis. Nunca. A não ser que você e eu queiramos. Se você e eu quisermos nascer de um jeito, dizer assim, esse é o meu jeito, eu sou assim e pronto, acabou. Deus gosta de mim assim e pronto, e acabou. Aí o seu eu prevalece. Mas se você dobrar o teu joelho e falar, Senhor, eu estou aqui. O Senhor disse certa vez para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, acho que é no 14. Deixa eu ver lá a forma que o Senhor falou, que é aquela palavra. Foi depois da guerra. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será sobre modo grande. Aqui o 15 ainda é um pouco antes, né? O 17, o Senhor só foi aperfeiçoando e foi dizendo coisas maiores e melhores para que ele viesse edificar a sua fé. Mas eu quero dizer para você, quando o Senhor disse para ele assim, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, ele acreditou, ele creu. Porque no livro de Salmos, a palavra do Senhor diz que o caminho do Senhor ele é perfeito e ele é escudo para aqueles que nele creem. Quem é o escudo? O caminho que é perfeito. Que caminho é esse? Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender aonde Jesus está, a maldição já foi quebrada. E Jesus, ele falou com Abraão, Jesus determinou uma nova história para a vida dele, mas foi necessário ele entender. Capítulo 17, o Senhor falou para ele, olha, eu vou fazer de você um homem todo, anda na minha presença e ser perfeito, eu farei de você, farei uma aliança e de ti eu multiplicarei extraordinariamente. Eu imagino que ele viu como um novo desafio, mas a possibilidade de sermos perfeitos. Porque quando eu li essa palavra, na época que eu estava estudando sobre isso, vendo, né, o que o Senhor ministrava no meu coração, falei, Senhor, como uma pessoa pode ser perfeita? E o Senhor me levou lá no livro, existe em Mateus e existe em Marcos e também em Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Diz assim, olha, certo homem de posição... 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Mateus 19, vamos lá, que Mateus 19, Mateus 19, 16. Vamos ver só o finalzinho. Que Mateus 19 ele é mais completo. Mateus 19, verso 20.
Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? E ele disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando nós vemos esse jovem, a Bíblia fala que ele era um jovem rico, ele tinha tudo aquilo que ele necessitava e ainda além, né, um pouco mais. Ele perguntou para Jesus: o que farei, né, de bom para herdar a vida eterna? O livro de Mateus fala: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Em Lucas fala: bom, mestre. E em Mateus ele fala: mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele falou assim: olha, faça aquilo que está escrito na lei, né? Não mate, não adultere, aquilo que está escrito, não matarás, não adulterarás. Mas, Jesus, tudo isso eu já faço, desde a minha infância. Aí ele falou: você já faz? Então quer dizer que você quer ser perfeito. Se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem. Depois que você fizer tudo isso, você vai, você entrega aos pobres todos os seus bens, e aí você vai ter um tesouro no céu. E depois você vem e segue-me. Aí nós imaginamos que ser perfeito é nós vendermos tudo. Não, ser perfeito é obedecer ao Senhor. Porque Jesus não pediu para aquele jovem que ele viesse vender tudo o que ele tinha e entregasse. Jesus falou para ele: você quer andar no reino dos céus? Então caminha conforme a vontade do meu Pai. E muitas vezes nós temos essa dificuldade, igreja. E nos dias que nós estamos vivendo, está se tornando ainda mais difícil nós renunciarmos. Porque o mundo está com muitas ofertas boas para as pessoas que ainda estão com a visão aqui na terra. Pastora, mas como assim? A senhora não tem a visão ou você não tem a visão? Nós vivemos aqui, mas nós precisamos nos esforçar para que as coisas desse mundo não sejam atrativas para nós. Porque se ela se tornar, a Bíblia diz o quê? Os filhos, eles são a herança do Senhor e o fruto do ventre o nosso galardão. Se as coisas desse mundo se tornar atrativas aos meus olhos, é automático que os meus filhos, eles receberão esse algo que eu tenho, porque eu estou transferindo para eles. Então, eu preciso me limpar a cada dia, porque através da minha limpeza, esse rio que jorra dentro de mim, ele vai levar transformação para dentro do meu lar. E muitas vezes nós exigimos dos nossos filhos, exigimos dos nossos esposos, das nossas esposas, mas nós não conseguimos fazer. E se existe uma coisa que nós, hoje mesmo eu estava comentando a respeito disso. A moça falou para mim assim, nossa, veio esse questionário aqui muito difícil para estar se preenchendo, com tantos requisitos, e a gente olha e vê tanta informação, às vezes tem coisas que é até difícil de se cumprir, vamos falar, né? Aí ela falou: mas se esse questionário, quem enviou esse questionário, conseguir cumprir a metade disso, ela falou, conseguir cumprir a metade disso aqui, tá bom, né? Eu falei: mas nem todos pensam assim. Ele falou: não, mas é o certo. Se você impõe alguma coisa para alguém, você precisa. Eu falei: mas nem todos pensam assim. Pensa assim pessoas como nós, que temos o Espírito de Deus, que temos o Espírito Santo. Eu não vou falar para o irmão, você precisa ir lá e carregar aquele balde pesado de água para poder tirar ali do caminho. Se eu não tenho condição, se eu não consigo, se eu não sei, se eu não consigo, eu, como ser humano que tem o Espírito de Deus, não acho justo. Porque a Bíblia diz que os fariseus faziam isso, impunham fardos pesados sobre as pessoas, impossibilitando eles de entrarem no céu. Foi quando Jesus falou: hipócritas, vocês limpam o exterior do prato, mas o interior do prato está todo sujo. Então se eu não vejo possibilidade, se não há condição de eu conseguir fazer, ou pelo menos eu estender minha mão para vamos juntos, irmão, vamos junto, marido, filho, levar isso daqui para lá. Mas se eu vejo que não tem condições de eu fazer, eu quero impor um fardo pesado sobre o irmão, isso se chama hipocrisia. E o Senhor não habita nisso. Nós precisamos entender que o Senhor, quando Ele fala conosco, se tu uma bênção, é para nós ponderarmos e colocarmos todas as situações da nossa vida como se... Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Isso significa que se eu considerar o meu irmão Renato superior a mim mesmo, eu não vou impor um fardo pesado sobre a vida dele que eu mesmo não consiga carregar. Essa é a palavra de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o vínculo do amor é a perfeição. Quando o Senhor falou para Abraão, Abraão, ser perfeito, ele tendo o Espírito Santo sobre a vida dele, ele ia falar, eu consigo se eu amar. Eu consigo se eu demonstrar o amor. Mas, pastora, nesse mundo que nós estamos vivendo frio desse jeito, está muito difícil. Está, queridos, mas nós precisamos lutar contra isso. Nós não podemos entrar dentro daquilo que o mundo impõe para a gente, porque os nossos filhos é apenas uma extensão. Se eu não demonstrar amor dentro da minha casa, os meus filhos, eles serão sem afeto. Se eu não demonstrar que eu tenho a graça de Deus sobre minha vida, a minha família corre esse risco. E eu falo para você que é muito mais fácil eles serem contagiados pelas coisas ruins, porque pelas coisas boas é apenas uma consequência. Isso vem de Deus. Isso vem do alto. A Bíblia diz no livro de Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não há sombra de variação. Toda dádiva, boa dádiva e todo dom perfeito. O Senhor, Ele cuida do seu povo, igreja. Mas nós somos muitas vezes, me perdoa a palavra, mas nós somos relapsos com a palavra de Deus. Eu ouvi um estudo dizendo que se você e eu abrirmos a palavra de Deus apenas uma vez, quando nós viermos aqui, quando o pastor pede para abrir, é insignificante o efeito dela sobre as nossas vidas. Isso é um estudo. Se você abrir a Bíblia, fora aqui, o momento que você traz para nós lermos juntos, e uma vez dentro da sua casa, ainda assim é insignificante o efeito dela sobre a sua vida e sobre a minha vida. Estudo de neurociência. Se você abrir a Bíblia 2 vezes na sua casa, fora a vez que você abre aqui, é insignificante, mas vai começar a ficar mais guardado, a ter um efeito mais produtivo. Mas se na tua casa você 3 vezes por semana você lê a sua Bíblia e trazer para a igreja e acompanhar aqui, já começa um efeito produtivo. Se você ler a Bíblia todos os dias, esse estudo de neurociência diz que se você ler a Bíblia todos os dias e trouxer todos os dias da semana, né, ter o seu hábito semanal, todos os dias, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, a probabilidade da pessoa não ter vício, ela é 100%. Da pessoa não se importar com pornografia, é 180 e poucos %. Da pessoa ter fé, ele vai dando toda a porcentagem, igreja. Eu não estudei isso, eu não imaginava que eu ia falar isso, senão eu teria me aplicado para poder dar as informações certas para vocês. Mas você imagina um estudo de neurociência. Imagine o que a Bíblia diz para cada um de nós. A perfeição de Deus aqui dentro dessa palavra. A Bíblia fala que contra o povo de Deus não há encantamento. E se nós crermos na palavra de Deus, o Senhor tem todas as promessas reservadas para as nossas vidas. E é necessário nós crermos. Mas muitas vezes nós conseguimos acreditar só no momento em que nos é favorável. Abraão também teve esses momentos sobre a vida dele. Quando o Senhor falou, Abraão, apenas eu sou o seu escudo. Ele teve esse momento desfavorável, ele estava sentadinho lá na porta da tenda, o sobrinho dele tinha acabado de passar por um problema terrível, ele foi, juntou os seus 100 e poucos pastores lá, os seus guerreiros, ele foi, salvou o sobrinho dele, trouxe, levou de volta, e de repente acho que ele se sentiu sozinho. Ele olhou e falou, meu Deus, eu estou aqui, né, isolado. Ele falou, peraí, eu sou o teu escudo. E quando o Senhor pediu para ele ser perfeito, eu acredito que ele não encontrou obstáculos. Ele não viu as dificuldades, porque ele já tinha enfrentado já situações piores. E com 99 anos,
A Bíblia diz que foi o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida dele. Porque foi com 99 anos que o nome dele foi mudado de Abrão para Abraão. Foi com 99 anos que o Senhor visitou ele e falou: peraí, eu tenho uma promessa sim sobre a tua vida, sobre Ismael que já nasceu, fora do meu plano, tenho sobre a vida dele, mas o herdeiro da promessa vai se cumprir. Eu vou fazer sobre a tua vida, acredite, creia. E nós cremos no momento favorável, é tranquilo, não é? Quando tudo vai bem, quando todas as coisas correm bem. Agora, quando as coisas começam a ficar ao contrário, nós precisamos lembrar da palavra, lembrar da promessa, lembrar daquilo que o Senhor nos disse, porque Ele é fiel. Ele nunca vai deixar nenhum de nós desamparados, porque no livro de Hebreus fala, ele disse assim: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Essa é a palavra fiel do Senhor para as nossas vidas e nós precisamos confiar. Quando nós cremos, igreja, não, a Bíblia fala no livro de Provérbios que assim como o pássaro a vaguear, a maldição sem causa não encontra.
visita, Senhor, Pai querido, essas vidas que vão diante de Ti, Senhor, Pai, os Teus pertences, ao de encontro, Senhor, Pai querido, ó Deus, a causas impossíveis, causa, Senhor, Pai querido, vidas que estão há anos, Senhor, Pai, lutando, nessa noite quebra, Senhor, toda maldição, A cilada investida do adversário contra a tua igreja não vai prevalecer. Nós oramos ao Senhor e pedimos, vai de encontro aos lares, vai de encontro, Senhor, ó Pai querido, às famílias que estão nas suas casas, ó Deus querido, e transborda através, Senhor, ó Pai querido, da fé deste homem, através da fé desta mulher, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Visita o empreendimento dos teus filhos, visita, Senhor, o trabalho dos teus servos, dá, Senhor, ó Pai querido, promoção, dá o teu livramento, Senhor, ó Pai querido, sobre aqueles, Senhor, que querem ver o mal, Senhor, ó Pai, dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, ó Pai querido, como tu foste com o teu servo Abraão, seja, Senhor, ó Pai querido, com os teus filhos nesta noite, pois nós recebemos a tua vitória e te damos graças, Senhor, por esta noite, pois nós acreditamos, ó Deus, que tu és o Deus do impossível, para a tua glória, para a tua honra, Senhor, e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor com as suas palmas, e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, nós te louvamos, ó Pai de amor e Deus bendito. Em nome de Jesus, ó Pai, te damos graças. Aleluia, Espírito Santo. Amém. Aleluia, bendito Deus.